Olá, boa noite. Para quem não sabe, tivemos algum probleminha na live, né? Deixa eu só aumentar a luz aqui para vocês verem melhor. Tivemos um probleminha na live com o Robert no YouTube. Então viemos para cá, trouxemos para cá a live para a gente fazer um bate-papo aqui com o Robert. Vamos só pedir para ele solicitar a participação. Deixa eu só aprovar aqui. Estamos só aguardando aqui ele terminar de se conectar. Opa, Robert? A gente só não está conseguindo ouvir. Então, estamos ouvindo a. Vê se você consegue aumentar o microfone aí. Nada, ainda não. Não é o microfone? Não estamos ouvindo, não estamos. Espera aí que ele vai entrar de novo. Pessoal já entrando aí, Cancha Santista, pessoal lá com a Laura, com o Gui. Nada ainda. Você não consegue. Não, tira o fone, vê se você consegue sem o fone. Não, não. Nada. Tá sem fone? Não, ainda não. Pessoal falando aqui da Cancha Santista para reiniciar o celular. Pro Robert reiniciar ou a gente aqui? Vocês não estavam ouvindo, né? O Robert, né? O Robert estava sem som mesmo. Estamos aguardando aqui ver o que ele vai ver o que ele vai falar, fazer. Dia difícil para Robert, para quem foi campeão brasileiro, jogando contra um grande time como o Corinthians, tá tomando uma dificuldade para conseguir fazer a live funcionar, que só. Tanto no YouTube, só para quem está entrando agora, não deu certo a live dele. No YouTube, por conta da conexão dele não deu certo, então a gente não conseguiu fazer. Então fizemos lá um bate-papo com o William, bate-papo bem legal, inclusive, depois dá uma olhada lá no YouTube, já está disponível a live. E aí trouxemos aqui a live pelo Instagram, para a gente fazer um bate-papo rápido aqui com ele, mas tá difícil. Abraço, Jean, tá aqui acompanhando, meu amigaço Jean. Vamos ver se o Robert consegue agora. Meu amigo Renato, Renatinho, na live aí. Gostou assim, Cristiano. Um abraço, Cris. Valeu. Gui Moraes, Juliana. Abraço, Gui, Juliana. Todo mundo aqui que está entrando. Também estou aguardando o Robert. Dia muito difícil para o Robert hoje, pelo visto. Mas espero que já já ele consiga entrar.
A ordem das cores. Opa, não. Seguimos sem ouvir. Não. Você consegue tirar o fone? Sem o fone? Opa, E aí, agora sim. tá ouvindo? Agora sim. É, Tirei eu o acho que é fone. esse fone aí, hein, que tá bichado. Ah, fone novinho, mano, da Apple. Eu acho que ele tá Peraí, bichado isso aí. não, deixa eu ver aqui uma outra parada aqui. Conecta de novo aí. E agora? Estamos ouvindo. Ah, tá. Então era essa paradinha aqui, ó. Ah, então é isso aí que tava Dando B.O. atrapalhando. Meu Bom, Deus. muito obrigado, E Robson, aí, pela tudo sua bem, Jeff? presença. Deu um Que luta, hein, probleminha lá cara? no. É, deu, Caraca. deu um probleminha lá no YouTube, coisas que acontecem, mas muito obrigado pela sua participação aqui também. O pessoal Claro. comentou bastante já lá na live do YouTube, fizeram algumas perguntas, a gente já separou. Então, Show. já vamos inaugurar aqui o nosso Santos Board. Muito obrigado pela presença de todos também. Antes, acho que o pessoal eles têm algumas dúvidas referente à sua carreira, porque alguns até pensam que você começou aqui no Santos e tal, Ah, é? mas você teve algumas passagens por outros clubes, como Guarani, Rio Branco, Uhum. inclusive foi no Rio Branco antes de você vir para cá. Como é que foi a sua carreira? Quando Foi. começou a sua carreira? Eu comecei no Olaria do Rio de Janeiro aqui, né? No subúrbio carioca. Comecei em 1986, aos 15 anos, entrei no infantil do Olaria. Percorri todas as categorias de base, até o profissional. Aí chegou no profissional, o Guarani estava contratando alguns jogadores do Flamengo por empréstimo. E eu estava jogando contra o Flamengo nesse dia. 10 dolaria, joguei bem, se interessaram. Aí no outro jogo foi contra o Fluminense, a gente ganhou. Joguei pra caramba, dei assistência, aí me compraram. Aí o Guarani me comprou em 91. 91, fiquei 91, 92, 93, 94. Até aí, 94, de outubro, mais ou menos, acabou o contrato. Fui trocado com um jogador do Rio Branco de Americana. Disputei o Campeonato Paulista de 95 pelo Rio Branco. E já no Guarani jogava bem contra o Santos. Fazia gols e tal. E no Rio Branco E você teve bastante destaque, né? aí tive destaque, fiz gol contra o Santos, de 4-1 no Décio Vita. Aí o Santos me pegou por empréstimo com um passe fixado para aquele brasileiro, nosso brasileiro de 95. Aí passei o ano todo de 95. No Santos, o Santos exerceu a compra, né? Acabou o empréstimo, ele me comprou em definitivo. Aí segui a história do Santos. É, e você, em 95, vocês pegaram uma geração muito pressionada, né? Uma geração muito que É. vinha, na verdade, de longos anos sendo pressionada, e vocês perderam a final de uma forma meio estranha, né? Alguns botafoguenses dizem que não. Esse som estranho que está fazendo, Estranho. se não me engano, esse som estranho que está fazendo é do microfone do Robert. Dá uma levantada assim, ó, levanta o microfone. Ah, Não sei, tá será? fazendo um som estranho. Você tá ouvindo também uma batida? Vamos tirar o microfone então, cara. Ah lá, agora parou. Esse Chega! seu fone aí, eu tô falando aí que seu Meu fone tá, fone, vou te falar, hein? tá bichado. Mas enfim, voltando. Como foi essa derrota pro Botafogo? Porque a esperança era muito grande, vieram de uma virada espetacular contra o Fluminense, e aí me perde a final de um jeito estranho. É, É. não vou dizer roubado aqui, né, pra gente não criar Não. causas, Se falar que mas foi roubado, você é processado. é Não pode exatamente, falar que o mas, Márcio Rezende roubou. Não pode falar que. Não pode mas falar isso, foi, mas senão você foi a vai ser realidade, né? processado. Foi a realidade. Ele falou que errou, depois ele reconheceu que errou, se equivocou, mas e aí? Né? Complicou. E vocês, como é que foi essa derrota? Vestiário. Ah, Foi uma foi derrota horrível, muito foi dolorosa, horrível, né? porque a gente fez o que fez ao longo da competição, aí principalmente porque ele jogou do Fluminense, aquela virada espetacular. E aí a gente, primeiro jogo não jogou bem lá no Maracanã, mas tudo bem, perdemos por um gol de diferença. Era só vencer por um gol de diferença para Pacaembu e a gente conseguiu. Só que o gol que efetivamente a gente fez, ele foi anulado erroneamente. Fizemos muita pressão em cima do Botafogo, o Botafogo se defendeu o tempo todo. O goleiro do Botafogo fez para mim foi uma das melhores, foi a melhor partida da vida dele, né, o Wagner. Perdemos gols, mas fizemos os gols, fizemos o gol, né? O Camão do Caio fez o gol legítimo, que o Márcio Rezende equivocadamente anulou. É, não foi só o impedimento do Túlio, né? Teve esse outro erro também, o gol Teve o lá nosso gol, no... foi
o Marquinhos Capixaba, ele caiu ali no chão, levou com a mão. Também não foi um gol legal. E depois teve o gol do Túlio, que estava impedido. Também. Se tivesse VAR, cara, se tivesse VAR naquela época dos anos 90, já era tricampeão brasileiro. Com certeza. E você. Ficaram numa final contra o Corinthians, eu jogando pelo Atlético Mineiro, 9-9. E, enfim. Márcio Rezende Freitas de novo, né? Segundo jogo. Ele de novo? Você tá Ele de novo. brincando? Ele não deu um pênalti do Índio. O Índio carregou com a mão assim, uma alavanca com a mão na frente dele. Tá com Ele problema não com deu. você, Robert? Porque não é possível. A gente fez o primeiro jogo, vencemos. Se a gente conseguisse a vitória no segundo jogo, a gente ia campeão direto. Esse jogo aí, que 0-0, um pênalti ali naquela circunstância ali, a gente que com certeza ia dar um passe muito grande pro gol, pro título, né? Pro E título. aí ele prejudicou a gente de novo. E o Galo tava comigo jogando, né? Eu olhei pro Galo, o Galo olhou pra ele. O Galo queria bater nele, mas não podia, né? Porque, pô, 2 erros contra a mesma pessoa não é possível, né, meu? O cara tem que estar muito. Jogo decisivo, o Márcio Rezende Freitas, ele é campeão em fazer lambança. Aquele vídeo, aquele jogo 2005, Inter e Corinthians no Pacaembu. Pênalti escandaloso no Tinga. Até o meu amigo Fábio Costa, jogando pelo Corinthians, fez o pênalti. Deu aquela tesoura. E era ele também. Não, era o Márcio Rezende. Tá brincando. Pênalti claríssimo. Ele falou, interpretou que o Tinga se jogou, deu o segundo cartão amarelo pro Tinga, deu expulsão pro Tinga e não deu pênalti pro... Não, o lance eu lembro. O lance eu lembro, eu não sabia que fosse ele, não sabia que era ele que estava pitando. Cara, jogo decisivo, a CBF assim, era cirúrgica. Cara, como é que ele não foi proibido de apitar jogos depois daquele Pisou Santa Copa do Mundo e de prêmio, ele é comentarista da Rapaz. Globo. Então, agora ele é comentarista da Globo, A melhor emissora do país de prêmio, comentarista de arbitragem lá em Minas Gerais, Belo Horizonte. Rapaz. Entender, né? Só pra gente, eu ia fazer essa pergunta, mas o Malcolm já adiantou. Qual a sua escalação ideal do Santos, daqueles que vocês jogaram? E depois, paralelamente, uma outra pergunta, qual a sua geração que você achou melhor, 2002 ou 95? A questão de achar, as duas gerações foram ótimas, né? A diferença é que uma conquistou o título brasileiro e a outra não. E a outra não, né? É o que separa, né? Mas as duas gerações foram ótimas, dois times distintos. O time 95 mais maduro, um time assim, muito bem montado taticamente, um time que sabia o que fazer dentro de campo, muita raça, muita determinação, sabia acelerar quando tinha que acelerar, sabia dosar o toque de bola, tinha um gênio dentro de campo, que era o Giovani, e Wagner também, para mim, era um grande jogador. Enfim, e o 2002 era um time da garotada, um time de só cara assim, acima da média, né? Os 11, 12 jogadores contando comigo ali, praticamente todos pegaram a seleção brasileira. A maioria fez carreira na Europa, com sucesso. Assim, foram assim, praticamente assim, 8 jogadores assim, acima da média. Você pensa em 95 tinha um Giovani. Pensa que em 2002 tinha vou contar assim, uns 8 Giovani no time. Aí não tem como, né? Fábio Costa, Léo, Robinho, Diego, Elano, Renatinho. Você, então, nos duas? Pô, o próprio Alberto fazendo gol de todo jeito, sabe? Então, enfim. Paulo Almeida com 17 anos. Maurinho voando, Léo voando. O Alex também. E essa escalação aí, com os 11 que você jogou? Cara, tem que fazer aqui rapidinho. Peraí. Os 11 é uma mescla de 95 com 2002, só que eu não posso deixar de fora o Marcos Assunção. A gente foi campeão 97 no Rio São Paulo. Marcos Assunção, para mim, é fora de série também. Então, só ali, ó. Olha só. Renatinho, Marcos Assunção, Wagner e Elano. Não pode ficar de fora. É muito craque para pouca vaga. Aí vou ter que me tirar. Aí sobrou 2 vagas. Sobrou 2 vagas para Giovani, Robinho, Diego. Eu vou jogar hoje. Ih, rapaz. Não tem como, cara. Não tem como, cara. Não tem como. E você, já é uma pergunta um pouco mais pessoal, né? Em 98 você enfrentou uma fase um pouco difícil, né? Até você já esclareceu sobre depressão. Como é que foi para você com tudo isso? Foi 97. Na realidade, eu comecei a ficar depressivo em 96. Eu assim, estava vivendo uma fase muito boa depois de 95.
Aí chegou 9-6, comecei a ficar triste de repente, essa tristeza virou uma tristeza profunda. Paralelamente a isso, nosso time caiu muito de produção e o meu emocional não estava legal, porque como eu sou evangélico, sempre fui criado na igreja, eu não estava muito firme com Deus. E eu botei toda a minha alegria e minha razão de viver, ao invés de colocar numa coisa eterna em Deus, eu coloquei no meu sucesso profissional. Então, tipo assim, ganhava jogo, tava feliz, perdia jogo, tava triste. Ganhava jogo, tava feliz, era assim. E aí, pensa, 9-6 a gente começou no Brasileiro mal pra caramba. O presidente Samir reformou a Vila. Passaram-se os jogos lá pro Ibirapuera, um campinho bem minúsculo. Os caras chegavam lá, retrancavam, a gente não tinha como entrar e tomava gol de contra-ataque, perdia gol, a torcida chateada. Mesmo assim, dentro de campo eu estava produzindo muito, fiz muitos gols, dei muitas assistências, mas internamente, dentro de mim eu estava mal, já estava em depressão. E depois eu fui vendido. Aí entrou 9-7 e 9-7 começou a gente fazer uma bela campanha no Rio São Paulo. Chegou o Luxemburgo, aí trouxe o Zete, trouxe o Ronaldão, contratou Alessandro Cambalhota, o Alexandre. Era um time mais forte, né? Mais forte, o time deu liga, a massa associação chegou. E aí nosso time foi campeão. Aí eu falei, agora tô Só feliz, alegria. tô livre da depressão. Fui vendido pro Grêmio. No meu primeiro jogo, eu Teve a machuquei, contusão, né? subi na cabeça com um lateral direito do São Paulo. Foi estreia do Campeonato Brasileiro, ao vivo para todo o Brasil, Grêmio e São Paulo. Fui disputar a bola com o Zé Carlos e aí caí, cara, já torcendo o joelho. E aí torci o joelho, cara, já rompeu o ligamento, já aquela depressão que estava meio escondidinha, voltou com tudo, voltou Voltou. com de pânico, depressão, voltou com bipolaridade. Ixi, foi cruel. Minha situação foi tão grave que eu tive que ser internado pelo Grêmio, né? Teve um tempo que tratamento não dava certo, tive que ser internado. Na clínica, nessa clínica top que eu fui, que o Grêmio me colocou, eu tive uma cura sobrenatural. Jesus literalmente visitou meu quarto e me curou ali. A partir daquele momento, eu fui curado das minhas emoções, da minha alma. Isso reverteu para o meu corpo físico. Retomei a minha fisioterapia no Grêmio. Pô, dali para frente foi só alegria, porque eu estava resolvido por dentro e isso se manifestou para fora, né? Na minha vida, nos meus relacionamentos e principalmente na minha profissão. Dali eu comecei a ser campeão da Copa Subindo, campeão gaúcho, fui emprestado para o Atlético Mineiro no mesmo ano, Foi uma ganhei boa passagem no Atlético, né? O pessoal do também. Atlético tem bastante carinho por você lá. Campeão mineiro, campeão num torneio no Vietnã, que fiz gol contra a Ajax na final. E aí fizemos a final 9-9, né? Contra o Corinthians, aquela que eu citei que o Márcio Rezende no segundo jogo foi péssimo. Aí depois foi só alegria. Voltei para o Santos em 2000, aí foi toda uma sequência assim, de seleção brasileira, campeão brasileiro. Então foi uma coisa muito boa que aconteceu na minha vida, depois daquela situação, né? Deus E, naturalmente. e você passou por essa derrota em 95, e aí depois o Santos passou por uma situação muito difícil também em 2001, quando aquele famoso gol do Ricardinho no último minuto, o Aquela Santos semifinal. acabou lá, machucou. Dizem que machucou tanto quanto em Era 95. 2001, você era nascido? Eu era. Eu nasci em 95. 95? Sim, E, nasci. seu, e teu pai, você virou santista por quê? Por causa do seu pai, família? Não, não, ninguém era santista, não. Eu que fui, eu mesmo. Gostei, Cara, foi muito por conta de 2002, sabe? A final pô, lá, o Robinho, aquelas palhaçadas todas lá de pedalada. Aí eu falei, esse time é minha cara. lógico. 2001, teve um jogo da semifinal contra o Palmeiras. É jogo famosíssimo também, 11 horas da manhã, domingo. Foi assim, 2-0 Palmeiras. A gente fez uma virada espetacular, 3-2. A gente jogou bem, joguei bem pra caramba. Dodô fez o gol. Pô, aquele jogo foi sensacional. Fomos pra final. Não foi 2000. 2000 que foi. Eu tô confundindo. 2000 que teve essa semifinal contra o Palmeiras. Foi Contra o espetacular. Palmeiras, que o Santos virou para 3-2 e Isso, teve aí essa outra. fez a final contra o São Paulo. Isso, Em perdeu. 2001, a gente tinha que ganhar 7 jogos seguidos. Ganhamos. Fomos para a semifinal Corinthians e a Ponte Preta foi para a semifinal com o Botafogo e Ribeirão Preto.
Então, desse lado aqui, Corinthians e Santos, Do Botafogo e outro, River, Ponte Preta. Então, aqui diziam, né, que era a final antecipada, com todo respeito respeito. ao e o Botafogo. Cara, então foram 2 jogos. O primeiro jogo, se não me engano, foi empate. E a gente tinha o empate de novo. Se empatasse o segundo jogo, a gente ia pra final. Tem a Pra vantagem, né? O Corinthians também estava mal e fez uma recuperação espetacular com o Luxemburgo. O Santos e o Corinthians, assim, numa recuperação monstra. E aí, só que a gente entrou com vantagem, né? E aí, segurando o jogo, bem postado, lá e cá, até que deu esse lance do Ricardinho, a bola no nosso pé, o Russo lateral direito poderia ter segurado a bola lá na frente, na ponta direita, sofrer falta, segurar. Chegou na linha de fundo, deu um bico pro gol. E saiu correndo para trás para se defender. O goleiro do Corinthians pegou a bola, deu um chutão, caiu lá no Gil. O Gil fez a jogada de cima do André Luiz, cruzou para trás. Aí o Marcelinho abriu a perna, o Ricardinho veio de trás e fez o gol nos acréscimos, assim. Doeu, né? Doeu. Putz, Essa chorou. doeu. Doeu Essa pra doeu. caramba. Chorou no vestiário. Nossa, foi horrível. Horrível. O bicho espetacular. Nossa, era 120 mil de bicho para ser campeão. Vai para final. A gente já tinha ganho um bicho na semifinal maravilhosa. Nossa, perdeu tudo. Assim, foi Foi um terror. balde de água fria, assim, Foi total. tudo. E aí, cara, foi sinistro. Bom, aí a gente entrou em 2002 com essa facada Então, no coração, que eu foi. ia até introduzir a pergunta sobre isso. A geração de 2002 se sentia muito pressionado por conta dessas duas derrotas, como Não, 95, tipo assim, 2001. aquele time era um time muito bom em 2001. Já era para ter sido mantido, mas não deu, porque a frustração foi tão grande que o Marcelo Teixeira resolveu reformular. A parte financeira ficou complicada, porque se você ganha o título, aí vem patrocínio, a torcida empolga, teria condições de manter aquele time. Aquele time era muito alto financeiramente por mês. Então teve que mandar embora vários medalhões, ficou só eu de velho, entre aspas, e o Fábio Costa e o Léo. Léo mais ou menos, não é tão velho, mas... Já não E era ficou só a novinho, né? garotada. Aí eu fui emprestado para São Caetano. Em 2002 a gente Para entrou. jogar Libertadores, né? Em 2002 a gente foi eliminado no Paulista e no Rio São Paulo prematuramente. Ficamos 3 meses parados. Nesse tempo, nesse ato, o São Caetano Quase se veio. ganhou uma Libertadores pelo São Caetano. Se não fosse o gol Veio dos paraguaios meu Deus. lá. O São Caetano veio e me pegou por empréstimo. E o Santos ficou treinando. Aí o Santos contratou o Leão estava desempregado, tinha sido mandado embora da seleção. Seleção. Coloca a molecada. Todo mundo falando que o Santos ia cair só com a molecada. O Leão começou a treinar e o time deu liga lá nos treinamentos e marcou um amistoso contra o Corinthians, ganhou 3-1 e aí o Leão tinha certeza absoluta que esse time ia chegar longe. E eu lá na Mas você, Libertadores passei raspando para ser campeão. essa doeu também, né, Robert? Doeu, Essa doeu essa também, né? doeu. Meu Vocês treinador só ganharam lá, não ganharam lá no Paraguai? ganhamos lá de 1-0 e não tinha gol fora, não tinha gol dentro, esse negócio de gol. Uhum. Isso prejudicou a gente também isso. E 1-0 no Pacaembu, pô. E aí, no intervalo, a gente estava assim, praticamente já pensando no Real Madrid. Galácticos, afinal era o Mundial. lá no Japão. Zidane, Raul, meu Deus do céu. E o time do São Caetano era muito bom. Era muito bom correria. A gente ia aprontar contra o Real Madrid. Faltou Provavelmente o pouco. Caetano ia comprar meu passe, eu não ia ser campeão Aí mesmo, não teria nada do que teve, talvez, depois, né? sei lá. Vai que, né? Enfim. Parece até um episódio do Dark. Tá bem que Inclusive nas redes sociais você gosta bastante, né? Você fala bastante eu de vi, Dark. agora tá faltando tá no penúltimo, eu vou assistir o penúltimo e o último hoje, para acabar lá. Vou pro Cine. E Bom, você. aí eu voltei, frustração, voltei. Quando eu voltei pro Santos, a gente ficou no banco, eu fiquei no banco, né? Porque a molecada tava voando e não tinha como entrar, né? Aí foi entrando aos pouquinhos, pegando a confiança do Leão e a gente conseguiu ser campeão brasileiro. E vocês ouviam, entendiam esses rumores de tipo, é uma geração boa, mas era uma incógnita no momento. Ninguém sabia o que o Santos ia Molecada, apresentar, né? Só tinha ah, moleque sabia que tinha óbvio. no vestiário. Isso estava entre vocês no dia a dia? Vocês sentiam Não, isso? dia a dia, assim, a gente, tipo, sabia que o Robinho era muito bom, o Diego pegou todas as seleções de base,
Mas o Robinho explodiu ali nessa também, né? Junto. Só que aí, cara, quando ele começou a jogar o brasileiro, com moral, o Leão falou: você é o titular, o Diego também você é o titular, o Renatinho bem, Elano, Paulo Almeida, Alberto vai fazendo gol pra caramba. Enfim, deu liga o time, Alberto e o próprio Léo e o Maurinho. Então, cara, a gente viu nascer realmente jogadores fora de série ali, né? Uhum. Principalmente o Robinho. Então, deu tudo certo, caiu mais um raio na Vila Belmiro e foi histórico. E é a história hoje, né? E daqui a pouco o Robinho tá aí no Santos de novo. Espero, Conta aí espero. em primeira mão. Teve falado com ele? Falou alguma coisa ou Falo, não? falo direto. Hoje eu falei com ele. E A gente aí, ele falou tá um pouco afim? e tal. Mas ele vai voltar pro Santos. Não sei quando, mas volta, né? Eu acho que É, volta. e você acha que ele volta? Opinião mesmo. Eu acho que ele volta. Eu acho que ele volta. O Jonas é Santista, o cara falando. É, o Tá. Malcolm comentou. O Jonas é Santista. Manda um abraço Spoiler. aqui pro Alexandre Portinho, preparador físico, trabalha lá em Santos. Fomos campeões na Bezinha. Portuguesa Santista, na Um Bezinha. abraço, seja muito Um bem-vindo. abraço. Cancha Santista, um abraço aí, a galera que Um abraço a entrou. todo mundo que tá participando, inclusive John, o Anderson, o Entrou uma amiga nossa, Sandro. lá de Marrakech, Ô, louco. Kiki, O pessoal aqui Caio comentando. também, Corneta, um abraço, amigo do Twitter, Cornetão, Celso, Lucas, E, Thales, e maior galera que entrou. e falando sobre essas gerações, você acredita que a geração, por exemplo, do Neymar, do Ganso, veio menos pressionada devido aos títulos que já conquistaram? Porque, assim, Ah, se o Santos perde 2002, aí perder 95, 2001, 2002, aí era uma coisa... cara, com certeza, com certeza. A geração do Ganso e do Neymar já pegaram um CT ultramoderno, já pegou um time já campeão de tudo, pegou um time bicampeão brasileiro, né, com 2 títulos seguidos aí, né? Depois a CBF reconheceu os títulos, aí virou octa. É isso, né? É isso. E, e, pô, não tinha pressão nenhuma, pelo contrário, a torcida já, mais Mais uma vez, paciente, né? paciente. E aí, Robinho e Ganso, 2 raios de novo. Aí o Santos é Neymar e complicado. Ganso. Neymar e Ganso. Não, depois o Santos conseguiu reunir Neymar, Ganso, Robinho e Robinho. Giovani. Aí, pelo Caraca. amor de Deus, né? Aí é... Aí é. O túmulo ressuscitou para ver jogo. O Santista que corrido ressuscitou só para ver se essa. Ligou as gerações, né? Como é que é Dark? É 86, 2019, Vou 1900. renomear a live aqui para live sobre Dark. Acho que vai... Não, o presidente que está no céu lá, Luiz Álvaro de Oliveira. ele deu uma de Dark, juntou todas as gerações. 95, 2002, 2010, 2000. 2010. Aí, é isso mesmo. 86, 2020. E aí o outro ano que eu esqueci agora, 1943. É O isso. quê? Ah, do... Sim, sim. É... E 2002, ainda a gente voltando, que era o assunto, né, realmente. Você sabia que você ia jogar a final? Você acabou entrando no lugar do Diego, né? Ele acabou machucando e Ah, aí sabia já... não, fiquei com raiva do Leão. Então, Mas mas assim, porque o Diego ele já tava meio baqueado, né? O Leão te preparou antes ou não? preparou Foi na ninguém. coragem, Não, vai. é assim, não. O Leão chegou no Santos, aí apresentaram ele a psicóloga. Aí ele, o quê? Não, a psicóloga do clube. Não, não, pode ir embora, pode mandar embora. Pode ir embora. Pode mandar. O negócio dele era papo, nada de psicóloga, não. E. Olha o mal aqui. Certeza que o Adam é o Nilson. O É o Adam velho. Nilson. O Adam velho, ó, o velhão, né? Brincadeira. O 33 anos. Obrigado, Rudinei. Falando aqui a galera do Bahia. Bora, Bahia. Último 10, 2004. Abraço. Bahia, Não, o Leão não querido. preparava ninguém, não. É assim, ó, vai jogar você. Não, não tinha que preparo, não. Todo mundo estava preparado. A gente já está acostumando com um Leão Raiz, né, o nosso treinador. Mas eu achava que ia jogar porque o Alberto tinha tomado o terceiro cartão amarelo no primeiro jogo da final. Para mim, ele ia espetar Diego e Robinho lá na frente. Ia fazer o meio Elano, Renatinho, Paulo Almeida e Robert. Pronto, fechou o caixão.
Aí ele botou o Willian lá na frente e manteve o Diego. E a gente não sabia essa gravidade do Diego. Quando o Diego caiu, eu já levantei para ele me colocar, né? Não podia colocar ninguém, não. E o Era que eu. passou na sua cabeça? Cara, eu tava com raiva Tá do com raiva. banco. Antes do jogo, cantando hino, eu tava chateado. Quando caiu o Diego, já levantei, mano. Já levantei, já Falou, meti opa, meu a mão. momento. Sou eu mesmo que tenho que entrar. Ele falou, entra, 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 entra. Falou, não deu nem instrução. Entra, entra, entra. E E aí deu aí tudo foi certo. maravilhoso que eu pude contribuir, né, com o time e tal. Todo mundo jogou bem, eu joguei bem. Foi ótimo, foi Foi maravilhoso. assim o momento Foi o momento mais marcante da sua carreira? Um dos momentos mais marcantes, né? Foram vários momentos marcantes na minha carreira. O dia que eu fui vendido do Guarani do Olaria pro Guarani foi um momento maravilhoso. Eu ganhava 30 cruzeiros reais. Pô, fui para um time que me deu luva, 20 mil reais, 5 mil por mês. Paguei para Encheu o bolso de dinheiro. comprei um carro para mim. Pô, Guarani tinha 4, 5 refeições por dia. No Olaria era só um copo de sustagem por dia. Tinha que me virar, tinha que trabalhar, estudar. Pô, foi maravilhoso. Cresci, fiquei forte no Guarani, entrei pro mundo de futebol, né? Jogando primeira divisão do Brasileiro, Paulista. Foi maravilhoso. E depois, pô, depois teve meu primeiro título no Santos, 97, Rio São Paulo, foi maravilhoso. Meu título da minha retomada ali, depois da depressão, da contusão no Grêmio, campeão da Copa Sul Minas pelo próprio Grêmio, campeão mineiro pelo Grêmio, campeão gaúcho pelo Grêmio, campeão mineiro pelo Atlético. Pô, fazendo gol em final em torneio, contra o Ajax. Enfim, foram vários momentos, mas, claro, o peso de ser campeão brasileiro é um pouquinho maior. Sensacional. Enfim, também E a foi. seleção, como é que foi? A seleção foi maravilhosa, mano. Pô, eu comecei no Olaria, time pequeno e tal, e cheguei à seleção brasileira. Quando eu cheguei, fui convocado para dois amistosos, contra o México e contra os Estados Unidos. Primeiro foi um amistoso com os Estados Unidos, no Rose Bowl. Ganhamos, entrei ali e tal, mas nem toquei na bola. Contra o México eu entrei e tava a gente perdendo 2-1. Joguei pra caramba, viramos, empatamos o jogo. O Romário fez 2 gols, foi maravilhoso. E jantando com os caras, olhando assim, né? Jantando com o Roberto Carlos do lado, Rivaldo, Romário. Eu falei, caramba, que tô aqui mesmo, me belisquei, sabe? Eu falei, caramba, eu consegui chegar à seleção. Que, né? Se eu pude chegar à seleção, qualquer um pode. Tive que ralar pra caramba, mano. Tive que ralar pra caramba e, enfim. É, até a E foi pergunta legal Deus do. me deu muito presente aí nessa carreira. Até Ó, falando sobre aqui isso, a continuando. pergunta. Chegou É, aqui. então. Ah, Se caraca, mano. você é fã de Robert, se fosse o Robert voltar no tempo e viver um só momento, qual seria? Qual dia? Caraca, tinha que votar em muito. Tinha que votar em vários anos. Vários, vários anos. Ih, tinha que votar em 86 mesmo. Tinha que votar 2004, 2005. Queria votar em 2001 para segurar o Ricardinho ali na entrada da área e falar: Ô Leão, É, ô até Geninho, ele não. comentaram, não vou conseguir achar depois aqui de muitos comentários, que deveriam ter feito falta, o André Luiz deveria ter feito falta no começo do lance, no Gil, para ele. Deu. Tanta gente deveria. Ó, o Genino deveria não ter me tirado. O Russo deveria ter segurado a bola. O, o André Luiz poderia ter dado. Alguém poderia ter marcado ali o Marcelinho e o Ricardinho. Cara, deixa eu votar no tempo. Eu ia votar em 95. Na falta eu ia falar, ô Márcio Rezende, peraí, bate falta não, peraí. Sai daqui. Se posiciona direito, não vai anular esse gol. Eu ia votar em 95. Eu ia votar em 99, no segundo jogo, Atlético Mineiro. Eu ia votar, quem mais eu ia votar? Lá no intervalo, eu queria estar no intervalo de novo agora. 1-0, São Caetano. Fala para meus companheiros, gente, vamos segurar, não vão virar, cuidado tal. Eu voltei, eu fui lá no futuro, voltei. Vamos segurar esses resultados. Eu queria, né, ser campeão da Libertadores. Eu vou estar em vários. Não tem um momento não, Não Malco. Não tem tem como como. escolher um, né, meu? Aconteceu Não. tanta coisa. O pessoal volta toda hora, pô. O Adam volta toda hora, caraca. Pô. E, e sobre o jogador, qual foi assim o melhor que você jogou? Você jogou com o Giovani, jogou com o Robinho, Pô, eu com joguei na seleção brasileira, mano, com o Rivaldo, o Roberto Carlos, Romário? Romário, Edilson, Juninho Paulista, Juninho Pernambucano, Djalminha. Joguei com o Djalminha no Guarani 2 anos. Joguei com o Giovani. Joguei com o Wagner, lateral Wagner volante. Joguei com o Renatinho, com o Elano, com o Diego, com o Robinho. Mano, não tem. Ia ser muito É muito injusto. craque, né, meu?
É muito craque. É Muito muito craque. craque. E a identificação com o Santos? Você acredita que seja o clube que você tem mais identificação? Apesar de São Caetano ter muito carinho, o Atlético tem muito carinho. Bahia, pô, Bahia, bora Bahia também tem um carinho. Quem que você acha que o clube você tem mais identificação? O Santos é porque eu joguei mais tempo, né? O Santos eu joguei 6 temporadas, quase 300 jogos, seleção brasileira, campeão brasileiro, então marcou, né? O pessoal me conhece, é o Robert do Santos. Mas é o Robert do Atlético Mineiro também, o Robert que também jogou bem no Bahia, o Robert que foi campeão no Grêmio, o Robert foi vice-campeão no São Caetano, então tem minhas passagens, né? Minhas boas Quando a passagens. gente anunciou nas redes sociais, cara, que você ia participar, o pessoal ficou animado. Fala, não, pergunta de 95. Falei, caramba, o cara É, participou de 2002, quer saber de 95. dia desse Acho que o passou, Santos não engoliu ainda 95. um dia desse passou aqui no Rio, né? Tô aqui no Rio. Passou Santos e Botafogo. A Globo passou ao vivo e tal. Cara, que massacre que foi. Eu joguei pra caramba no primeiro tempo, eu não lembrava que eu tinha saído do intervalo. O Cabralzinho erroneamente me tirou. Joguei muito no campo primeiro tempo. E aí tirou Conversando com meus você. amigos pelo WhatsApp. Os caras, os empresários, tudo. Caraca, tu tá jogando muito, jogou muito e tal. E tal. Daqui a pouco, Cabralzinho tirou. Eu falei, cara, nem entendi, joguei pra Você caramba. ficou bolado mesmo com isso? Depois de tanto tempo, 30, 40, 50 anos, eu fui ver o jogo, prestei atenção, sentei e Você fui nunca ver. mais assistiu depois daquela Não, final? e não. Eu olhei assim, cara, eu joguei pra caramba no primeiro tempo, o Brasil me tirou. Meu Deus do céu. Ainda ele espetou o Giovani lá, não, enfiado com os zagueiros. O Giovani jogou pouca bola. Não conseguiu desenvolver, porque estava muito enfiado como centroavante. O Giovani tinha que jogar saindo de trás. Erro do Cabrozinho. Cabrozinho é um gênio e tal, mas deu mole. Errou, né? Vacilou. Aí depois que a gente enxerga, né? Eu, como treinador, minha visão assim, eu falei, rapaz, o Giovani tá enfiado demais lá, sai Giovani, entra o Faz centroavante lá. jogo. Giovani sai de trás. Pô, quero voltar em 95, vou pegar aquela máquina lá do Dark. Do Dart. Pô, de novo, tem que falar de Dark, caraca. Pô, Ô, Robert, e sobre, você até introduziu aí falando sobre treinador, como é que tá essa carreira? Você pensa em seguir? Como é que você cara, eu tá sou treinador pensando há seis agora? anos. Sou treinador há 6 anos, trabalhei nos Estados Unidos. Fui auxiliar técnico na Portuguesa Santista em 2016. Em 2017 fui treinador no União ABC, um time de Campo Grande. Fez estágio no Santos, não fez? Fiz estágio no Santos, ia fazer estágio no Corinthians. Viajei para ver jogo lá em. Fiquei vendo treino do Barcelona, do Guardiola. Fiz um montão de coisa. Eu sou treinador. Trabalhei 2 anos seguidos lá no Mato Grosso do Sul, em 3 times da primeira divisão lá. União ABC. A gente classificou para outra fase, fiz o artilheiro da competição, fui considerado treinador revelação lá no estadual da primeira divisão. Depois Novo Operário e Corumbaense. Eu sou treinador, mas eu fiquei um ano sem trabalhar como treinador, fiz muito evento ano passado. E ano passado, no final do ano, desde o final do ano, estou colaborando de novo com a minha ex-equipe lá, União ABC. A gente estava como coordenador, estava aqui na Copinha contra o Grêmio, a gente foi eliminado, classificamos para o mata-mata, foi ótimo. E agora a gente ia jogar a Copa Sub-20 contra o São Paulo. Foi quando chegou a pandemia e a CBF cancelou e vai passar para frente. União ABC no Sub-20 contra o São Paulo lá no CT de Cotia. Então estamos no aguardo. Enfim, é isso. E você, como você diz, você é atualmente treinador. Se a gente for pegar alguns exemplos aqui, você é um treinador mais Guardiola, mais Simeone? Como que é o seu Cara, eu trabalho? gosto um pouco de todo mundo, né? Mais aqueles treinadores da minha época como jogador, absorvi algumas coisas, mas é um misto de Guardiola com Klopp. Eu gosto de pegar algumas coisas desses caras, né? O Simeone também tem uma parte tática maneira, tem uma intensidade maravilhosa, assim como o Klopp do Liverpool, velocidade. Parece que dizem que ele é retranqueiro, mas não é, né? Ele tem Não é uma. não. Pô, é muito bom. Eu gosto muito do Simeone. Guardiola é espetacular porque o time dele não para de se movimentar, tem velocidade, tem toque de bola, tem posse de bola, tem movimentação, tem parede toda hora, triangulação. Então é espetacular, sabe? Um time que fica em cima do adversário o tempo todo. Enfim, é bom demais, assim. Então a gente tem. E, Eu tenho vivido assim, tenho me espelhado nesses caras, assim, gênios da, como treinadores da atualidade, né? e se a gente for pegar Santos de São Paulo e Santos de Gesualdo? O que você acha? Pô, o São Qual Paulo tem mais sua cara? espetacular, né? Espetacular. O Gisualdo ainda não conseguiu
não dei nem tempo, né, para colocar o Claro. que ele pensa. Na hora, eu acho que estava dando certinho, estava começando a engrenar e veio a pandemia. Aí parou o Campeonato Paulista. Foi bem na época que o, que o Santos estava engrenando no Paulista, com o Ganhou Jesualdo. 2 na Libertadores, né? E voltando o nosso pequenininho lá, mais o Soteldo. Santos e o Soteldo, e sem o nosso ponto esquerda, né, o Marinho. O Marinho ainda não voltou. Então, Santos está desfocado ainda. Mas é óbvio, o São Paulo ele trabalha espetacular, sou fã do São Paulo também. Muito treino que eu dou também, me espelho nos treinos dele. Enfim, é demais. No caso do São Paulo, ele teve um ano inteiro, né? O Gesualdo fez o quê? 2, 3 É, meses e ainda não, né? aí se Parou por você conta da for pandemia. reparar, com um mês e meio, o time de São Paulo já estava voando. Nossa. E Já sem com o Bruno Henrique, Gesualdo, não. sem Bruno Henrique, sem Gabigol. Até que pegou o início do Gabigol, do Bruno Henrique, mas depois eles já saíram. Você pensa que o São Paulo tem o Bruno Henrique e Gabigol o ano todo. O Flamengo não ia ser o Campeão Flamengo de que tudo. é. Não é campeão, não ia ser campeão de nada, com todo respeito aos outros jogadores lá. Que o Flamengo sem o Gabigol e o Bruno Henrique, É para outro mim, time, né? É outro é. time. E o Santos com o Gabigol e o Bruno Henrique o E ano com o todo, São Paulo, aí, pô, ia beliscar uma Copa do Brasil, ia chegar longe na Libertadores, para sem mim. dúvidas. Sem É, dúvidas. vamos pro Dark de novo, volta lá. Pérez, não libera o Gabigol e o Bruno Henrique pro Flamengo, segura. É, Aí volta, beleza. O Gabigol Pegar acabou que aquela máquina do tempo do Dark lá. o Gabigol nem teve a oportunidade de ficar, né? O Santos nem tentou, muito caro. A Inter de Milão ia jogar duro, o Flamengo foi lá e Nada, tinha buscou. contrato e tal. Tinha que, tinha que ajeitar lá o contrato do Bruno Henrique e segurar o Gabigol. Gabigol, toma aqui mais umas firras por mês, fica aí santo e tal. Toma uma casa no Acapulco aí de luva. E fica, E mano. vamos que vamos. Pô, mano. Eu tava no futuro o São Paulo arrebentou no Santos o ano todo. Então eu tô voltando aqui pra tu ficar. E você, o pessoal critica bastante o Gesualdo, né? Só que são os É, mesmos que tem, né? criticam falta O de pessoal não tem tempo para paciência. trabalhar. Então você acha que ainda falta tempo? O pessoal não tem paciência, mano. Não tem paciência, não tem paciência. É, tem que ter paciência. É porque a gente tá acostumado àquela dinâmica do São Paulo e qualquer coisa menos que isso, a Aí o gente já pessoal quer. cobra. É. Pode vir o Guardiola, se ficar na nhaca o time com o Guardiola, a gente já detonou o Guardiola. Vai falar, com o São Paulo ele não era assim, com o São Paulo ele era diferente. O São Paulo subiu aquela a régua ali, O nível, né? o O, nível de exigência do torcedor já é alto do Santos. Imagine com o que a gente depois de viu. um bom Não, trabalho, a né? impressão que fica, mano, ó. A referência é ali, ó. Tá ali, ó. O sarrafo tá aqui nessa altura, o sarrafo. Então, mano, menos que isso. Não dá certo. Até o Jean comentando aqui, ele tá como escrito como Trader Coop, mas ele é o Jean, meu parceiraço Jean, falando que É. Robert com a 10 arma fácil esse time do Peixe. E aí, se sobrasse uma vaguinha aí, o Pô, eu com a que 10 você ia ajudar acha? bastante, mano. Eu acho que ia ajudar. Eu ficava fazer o meio ali com. Quer Com o ver? Sanches, Pituca. O Sanches e o Pituca. Soteldo lá na frente com o Marinho e mais um. Deixa mais um lá. Eu botava o Alisson de zagueiro. O Alisson joga muito. O Alisson joga muito, mano. Eu gosto do Alisson. Eu botaria o Alisson, que ele é muito rápido. Eu gosto de zagueiro rápido. Nossa, ele e o menino Lucas lá. O Lucas. Oi, Veríssimo. meu Deus. Bom demais. Ia dar E aí, um bom, ia dar um time bom. e até aproveitando aí o pessoal comentando sobre Ricardo Outra Oliveira e tal. Ó, Ricardo Oliveira lá Marinho. na frente. Aí, ó. Marinho, Soteldo e Robinho. Robinho de falso 9 ali. Eu, Sanches e Pituca. Pô, tá bom, mano. Mas tá bom, hein? Dá pra ganhar alguma coisa, né? Eu acho. Ia sobrar, porque aí só você, o Santos carregando o piano, o Marinho e os solteiros ali, vai deitar e rolar. Meu Deus do céu. Deitar e rolar. Verdade. E você acha, só pra gente encerrar aqui, já deu quase uma hora, Já? já deu quase uma hora só de Ah, bate-papo. E você acha que o Santos ainda esse ano, será que belisca alguma coisa? A gente não sabe o que vai acontecer, Santos né, tá na por Copa conta do do Brasil? coronavírus e tal. Oi? Santos tá na Copa do Brasil? Está.
Ah, então é forte candidato. Santos, Atlético Mineiro, Grêmio, Flamengo. É, o Copa do Atlético Brasil. Mineiro já foi embora, Bahia, né? Foi eliminado. Bahia vai chegar, mano. Bahia tá com um time sinistro. Roger já tá há um tempão. O time E o contratou bem, trabalho da diretoria do Bahia é muito bom também, né? espetacular. Bahia, Santos, Grêmio, Atlético Mineiro. E por conta dessa Palmeiras pandemia, por conta vai dessa ser. pandemia, o calendário vai ficar mais apertado. Então, vai acontecer de revisar esse elenco. Então, creio que o Flamengo, o Palmeiras vão priorizar muito o Libertadores, que é um campeonato que dá mais repercussão, dá mais dinheiro E tem o internacional. calendário da seleção brasileira, né? Muitos jogadores do Flamengo convocados. O Flamengo vai optar ali, o Libertadores, brasileiro. Então, a Copa do Brasil dá para o Santos dar uma beliscada. Eu acho que dá. Eu acho que dá. E o brasileiro vai estar ali entre os cinco, com todo mundo com saúde, né? Principalmente os três, Que aí é a trinca, né? Soteldo, Marinho e o Sanches. E o time vai junto com esses três aí. Até só para a gente encerrar aqui, última pergunta, do Malcolm, mas não falou de Dark, ainda bem. Um dia você vai querer treinar o Santos? Não, um dia eu vou querer, não. Um dia eu desejo trabalhar no Santos como treinador ou profissional das categorias de base. Isso é o meu desejo, com certeza. Se tiver oportunidade, vai ser maravilhoso. Até você já passou pelo Corinthians, né? Como treinador das divisões de Não, base, não foi isso? não. Eu trabalhei numa franquia do Corinthians. Não era ex-franquia, virou time. Era uma franquia. Hum, O cara profissionalizou o time lá na Califórnia e fiquei 6 meses lá no Corinthians USA. Jogamos uma liga lá da Califórnia, tipo Paulistão. Não era MLS, infelizmente. Mas foi legal, foi positivo. Aí fiquei 6 meses lá. Era completamente desvinculado ao Corinthians. Era um time independente lá, né? legal. Malco, quem fala, esse homem está do nosso lado, Robert melhor que Jesualdo. Um abraço, um É abraço. isso, gente. Muito obrigado, Robert, viu, pela sua presença aqui. Deu Valeu. probleminha lá no YouTube, mas ficou muito legal aqui também, deu para Foi aproveitar. legal aqui, foi legal, foi Vamos legal. tentar colocar no YouTube também essa live aqui, vamos ver se a gente Salva consegue e bota no salvar. YouTube. E a Aí gente bota assim, coloca lá. live, Robert, tal, hashtag Dark, hashtag Santos. Obrigado, viu, Rafa, pela sua participação, pela sua Valeu. atenção aí. Muito obrigado, viu? Fica com Deus. Abraço para todo mundo que participou aí. Muito Valeu. obrigado a todos que participaram, o pessoal participou em peso aqui. Valeu, muito obrigado. Segue a gente aí, Santos Futebol Arte, tem sempre convidados para falar sobre Santos, sobre internet, enfim, tudo que volta ao Santos, nós temos aqui no Santos Futebol Arte. Muito obrigado, pessoal, até a próxima. Tchau. Valeu.